Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula da semana. Primeira aula será história, né? Conforme o nosso planejamento semanal. E essa nossa aula, gente, a gente vai iniciar aí o capítulo 3 de história, no qual vem falar um pouquinho do desenvolvimento da cana-de-açúcar, que foi a nossa maior segunda riqueza. A nossa primeira riqueza foi a exploração do pau-brasil, vocês lembram? Que a gente falou aí nos capítulos anteriores. E agora, o capítulo 3 ele vem tratar aí a questão da cana-de-açúcar. Como se deu esse desenvolvimento da cana-de-açúcar no nosso país, tá bom? E para começar, a apostila, né, aqui na página 31, olha, já vem aí olhando e pedindo para que vocês observem essa imagem da cana-de-açúcar, ó, e elabore uma legenda para a imagem acima. Então, você vai observar a foto da cana e você vai aí elaborar uma legenda. Então, como eu já disse, né, e repito novamente, a cana ela foi a nossa segunda maior riqueza, onde eles trouxeram essa a semente da cana, né? Os europeus trouxeram para cá e plantaram, né, aqui no nosso país. Especificamente começou aí na cidade de São Paulo, na vila de São Vicente, onde deu muito, mas muito lucro para os europeus, para os portugueses, né? Essa questão aí da plantação da cana-de-açúcar. Então, por isso que a Pro ela bate na tecla, né, e afirma que foi uma das nossas segundas maiores riquezas. E essas riquezas não vieram para o nosso país, né? Infelizmente, como a Pro sempre fala, no período colonial, com o descobrimento do Brasil, tudo que era explorado aqui não ficava aqui, né? Muitos desses lucros, né, eram para abastecer lá Portugal, a Europa, tá bom? Então, quem ganhou muito dinheiro aí com a exploração do pau-brasil, que foi a nossa primeira riqueza, e essa nossa segunda riqueza, a exploração e a questão da produção da cana, quem ganhou muito dinheiro foram os portugueses, tá? Os europeus, ok? Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai elaborar uma legenda para a imagem acima. Eu, particularmente, eu colocaria a nossa segunda maior riqueza. A segunda maior riqueza do nosso país, enfim, tá bom? Que você aí olhar e preferir colocar também, você pode colocar, tá bom? Vamos lá. Pensando nisso, você sabe como a cana de açúcar se transforma no açúcar que usamos todos os dias? Gente, vocês têm ideia como é que se transforma esta planta, esta cana, como ela se transforma em açúcar, o açúcar que nós usamos todos os dias? Eu tenho uma sugestão para vocês, tá? Eu não vou falar aqui como ela se transforma. Tem um vídeo da Kika, de onde vem. Aí você vai lá no nosso amigo Google, você pode digitar assim: de onde vem o açúcar? Aí escreve Kika, tá bom? Ou melhor, eu vou colocar o link para vocês no nosso grupo e vocês vão dar uma olhada nesse vídeo daqui, que é um vídeo super dinâmico, bem bacaninha e bem curtinho também, onde ela explora bastante aí a questão de onde vem o açúcar e o vídeo explica direitinho, tá bom? Como que essa planta se transforma em açúcar, tá bem? Já aqui respondendo a questão número 1. Vamos lá para a nossa página 32 agora. Gente, a página 32 e 33 vai discorrer aí um texto sobre a questão da cana-de-açúcar, tá? Que ela é uma planta originária da Índia e que foi levada para a Europa pelos árabes, que a cultivaram na região do mar Mediterrâneo. Então, ela saiu daqui, olha, tá? Quando você for observar aí esse planisfério, e ela foi levada aqui, ó, nesse mar aqui, ó, tá? Mediterrâneo, nessas regiões aqui. E elas foram cultivadas, as primeiras, né, sementes, vamos dizer assim, aqui, né, na beira do mar Mediterrâneo, tá bom? E posteriormente foram trazidas para cá, para o nosso país, tá certo? Vamos lá?
Essa planta veio para o Brasil em 1532, trazida por Martim Afonso de Souza, fundador da vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Vocês lembram da capitania hereditária? 15 capitanias, somente 2 deram certa, que foi qual? Que foi a capitania da vila de São Vicente e a de Pernambuco. Então aqui a gente já sana e já mata também a questão de que essa capitania de São Vicente ela deu muito certo, por quê? Porque o fundador dela, Martim Afonso de Souza, trouxe a planta, a cana-de-açúcar, para cá, para o nosso país, para essa cidade, no qual ele plantou e conseguiu aí produzir muitos lucros para essa capitania por meio da produção da cana-de-açúcar, tá bem? Vamos lá, segundo parágrafo aqui, ó. Em pouco tempo, tornou-se um dos principais produtos enviados para Portugal, produzindo muitos lucros para os donatários das capitanias de São Vicente e Pernambuco, onde teve seu maior destaque graças ao clima e ao tipo do solo. Olha lá, Massapé, tá? Então, gente, por conta do solo e o clima, a planta, a cana-de-açúcar, ela deu muitos lucros, né? As 2 capitanias, São Vicente e Pernambuco, que vem também aí trazer um pouquinho e falar dessa questão das capitanias. Então, de 15 cidades, 15 estados, né? Que foram aí designados as capitanias hereditárias. 2 cidades deram muito certas, 2 estados, vamos falar assim, Pernambuco e São Vicente. Por quê? Por essa questão da produção da cana-de-açúcar. Então, vocês vejam que o capítulo 2 vem falar para nós das 15 capitanias, somente 2 deram certas, né? E o porquê? Por quê? Porque lá eles produziam, gente, aí a cana-de-açúcar, nossa segunda maior riqueza, e graças ao clima e o tipo do solo, eles lucraram muito, tá bem? Vamos lá. A produção da cana era realizada em grandes propriedades de terra, os latifúndios, chamadas engenho. Nestes eram construída a casa grande, a senzala, a capela e a casa de máquinas, ou engenho, tá bom? Então, gente, a produção era realizada em grandes propriedades. Aqui tem uma foto, ó, tá? Que eu peço para que vocês observem. Então, aqui está a casa grande, onde moravam os donos, né, das terras, tá bom? Aqui, ó, tem a capela, a igreja, tá bem? Aqui a senzala, onde ficavam os escravos, ou os índios também que eram escravizados. Aqui está a moenda, né, o engenho da cana, tá bom? E aqui o forno, ó, porque a cana, gente, ela precisa ser fervida para poder virar açúcar, virar cristal, depois que a gente vai ver aí nas próximas páginas, tá bem? Então, era todo esse contexto aqui que envolvia a questão da produção da cana de açúcar, tá? Então, novamente, eu peço para que vocês observem as fotos que tem as imagens no livro, observando aí a casa grande, a capela, a senzala e os engenhos, a moenda, tá bom? Junto com o forno aqui, tá certo? Vamos lá para a próxima página, página 33, explorar mais um pouquinho aí dessa questão da produção da cana-de-açúcar. Gente, a página 33, ela já começa aí com uma foto, né, da Casa Grande de Engenho de Pernambuco. Olha aí, observa bastante essa imagem. Olha o tamanho dessa casa, onde moravam aí os produtores, os donos, os donatários dessas terras, né, das capitanias, tá? E vamos ver o que fala aí nesse primeiro parágrafo. Na Casa Grande morava o dono do engenho e sua família. Era a melhor construção do terreno, feita de tijolos ou pedras, tinha 2 andaimes, olha, gente, 2 andaimes, tá bom? Ou sejam, 2 andares, tá? Salas amplas e muitos quartos. Por toda a casa havia muitas janelas e terraços para aliviar o calor. A alimentação também era variada e rica. Havia carnes de vacas e porco, bacalhau, queijos, ovos, manteigas e grande quantidade de frutas
e legumes. Então, eles passavam muito bem, né, gente? Através desse pequeno trecho aí, a gente já pode observar aí que os donos dessas casas grandes, no qual eles moravam com a família, eles passavam muito bem, né? Diga-se de passagem. Vamos lá. Aqui vem falar um pouquinho da produção da cana-de-açúcar, tá? Ainda na página 33, ok? A produção da cana-de-açúcar. Para a produção da cana-de-açúcar, era necessário primeiro derrubar a mata nativa. Então, gente, a Mata Atlântica ela foi bem derrubada, né? Depois de plantada e colhida, a cana era levada para a moenda. Olha, aqui tem um exemplo de moenda, tá vendo, ó? Então, peço que vocês observam. A cana, ela entrava aqui no meio, ó, dessas moendas, e ela era moída, no qual saía aí a famosa, né, como que eu posso dizer? O famoso caldo de cana, tá bom? Peça construída de grandes prensa, que é essa moenda aqui, ó, tá? De madeira que moíam a cana, transformando-a em garapa ou caldo de cana. Em seguida, passava para a casa da fornalha, que é essa casa aqui, gente, ó, tá? Então, aqui, ó, o forno, tá bom? Vamos lá. A casa da fornalha, onde era fervida até transformar em melaço, que era levado para a casa de purgar. Ali, colocado em formas. Então, olha, só para vocês terem uma ideia. Para a cana se transformar em açúcar, tá? Então, primeiro, ela era colhida, era levada para moenda, moía-se, extraía-se o caldo de cana, a garapa. Depois disso, era levado para a fornalha. Precisava ferver esse caldo até virar um melado, tá? Um melaço. E depois era levado para a casa de purgar, que nós vamos ver o que era essa casa já já, tá bom? Ali colocado em formas, na casa de purgar, permanecia até se transformar em cristal de açúcar. Então era retirado das formas e quebrado em torrões que ficavam expostos ao sol para secar. Olha que interessante. Então, depois que essa cana, esse melaço virava dentro das formas, aí um cristal de açúcar, então imagina, endurecia, tipo uma rapadura mesmo. Quando endurecia, eles eram quebrados em torrões que ficavam expostos ao sol até secar. Então, ficava exposto, secava, aí depois finalmente eram colocados em caixotes e levados para os navios que seguiam para a Europa. Então, se observar bem, gente, não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, né? Que o açúcar ele fica bem refinado, que lá no vídeo da Kika, que eu vou colocar para vocês, ela mostra aí como que esse açúcar era refinado. Então, esse açúcar ele era levado em torrões, tá? Não existia ainda toda a refinação desse açúcar, tá? Todo esse trabalho, gente, era realizado pelos escravos negros trazidos da África, ok? Então tá aqui, ó, todo o contexto da página 33. Peço para que vocês leiam, para a gente poder aí fazer as próximas atividades, tá bem? Então, página 33 e 32, a Pro já explicou um pouquinho, tá bom? Observem bastante a imagem do livro, tá? E aí, para a gente poder aí fazer as páginas seguintes, que são as páginas 34 e 35. Vamos lá que eu vou explicar para vocês qual é a atividade que vocês precisam fazer nessas próximas páginas. Página 34, gente, tem uma atividade aqui, ó, um quadro, olha, tá vendo? Página 34, que vem falar assim: recorte foto ou ilustrações de produtos derivados da cana-de-açúcar e escreva a legenda para explicar esta imagem. Então, o que você vai fazer? Você vai recortar fotos ou ilustrar produtos que é derivado da cana-de-açúcar. O que é isso? Todos os produtos que a cana-de-açúcar produz, que é derivado da cana-de-açúcar. Alguns produtos a gente já sabe, né? O açúcar, o álcool, né? O próprio combustível, o álcool, né? Combustível.
A cachaça também é um derivado da cana-de-açúcar. E tem outros itens, gente, que também é derivado da cana-de-açúcar, que você pode colocar nesse espaço aqui, tá bem? Pro, eu não tenho como imprimir as imagens, eu não tenho essas imagens. Gente, se não tem, ok. Tenta procurar em revista, se tiver revista em casa. E se não tiver, desenhe, faça a legenda ou escreva aqui os derivados da cana-de-açúcar, tá bom? Você pode desenhar um pacotinho de açúcar e colocar açúcar derivado da cana. Pode desenhar aí um caldo de cana, né? E colocar derivado da cana. Que mais? Posso desenhar um frasco de álcool e posso colocar derivado da cana. Então você tem N opções aí para fazer. O importante é não deixar de fazer, ok? Se não tiver como imprimir ou recortar aí, colocar essas ilustrações. Então desenhe todos os produtos que são derivado da cana de açúcar, ok? Vamos para a página 35 agora, ver o que eles estão pedindo aí na atividade número 2. Olha lá. Com um colega, releia o texto que a gente acabou de contextualizar anterior e elabore uma história em quadrinhos apresentando os passos da transformação da cana-de-açúcar. Vocês poderão criar um personagem para acompanhar todas as etapas de transformação. Então, gente, como a gente não tem um colega para a gente elaborar essa história em quadrinho, então vocês vão fazer sozinho uma história em quadrinho, acompanhando aí toda a transformação da cana-de-açúcar, tá bom? Então, primeiro, como que essa cana ela se transforma em açúcar ou se transforma em outros produtos. Lá no vídeo da Kika, tá bom? De onde vem o açúcar, você vai conseguir aí assistir e observar, tá bem? Esse processo, como se dá esse processo da plantação da cana-de-açúcar até a transformação do açúcar. E a partir desse vídeo, vocês vão conseguir aí desenhar aqui tranquilamente todo esse processo, criando aí uma história ou desenhando a sequência, tá bem? Eu vou deixar aqui o link para vocês da Kika, tá? É importante vocês assistirem. A Pro vai reforçar novamente para vocês entenderem como se dá esse processo hoje, tá bom? No tempo do Brasil colônia, esse processo ele era bem simples. Então, colhia-se a cana, moía-se. Quando moía-se, essa cana virava o que? O caldo de cana, a garapa. Fervia-se esse caldo, ele virava o que? Um melaço. Depois colocava em forma, virava tipo uma rapadura, um torrão. E era quebrados, né, em blocos, esses torrões. E aí já era levado para a Europa, sem refinação nenhuma. Só que hoje, a gente tem aí as refinações do açúcar. Nós temos vários tipos de açúcar hoje. Nós temos o açúcar de cristal, o açúcar mascavo, o açúcar de confeiteiro, o açúcar que nós usamos no nosso dia a dia, na nossa casa. Então, assim, como se dá esse processo? Aqui que ela vai explicar um pouquinho lá para vocês no vídeo, tá bem? Então, por hoje é isso, pessoal, tá? Então, foi até a página 35. Peço para que vocês observem bastante as atividades, leiam, releiam, olha lá, tá? Observem as imagens, tá? É muito importante. Tá bem? Essa questão aí da nossa segunda maior riqueza, da industrialização, né, da cana-de-açúcar, tá bom? Olha lá, capítulo 3, iniciando, tá? Com essa planta que até hoje ela nos traz aí muitos produtos, né, muitos derivados e benefícios, tá bom? E façam aí as atividades com carinho, com capricho e com dedicação, tá bom? Mais uma vez eu reforço que qualquer dúvida, a Pro está disponível para sanar as dúvidas de vocês, tá bem? Então, um beijinho para todos, fiquem bem e até amanhã para todo mundo, tá? Tchau, tchau, bons estudos a todos.